Imagine acordar em uma manhã aparentemente comum. O céu estava limpo, o trânsito seguia normalmente. Pessoas trabalhavam, outras estudavam. Até que, em questão de segundos, tudo começou a balançar. Prédios inteiros vibravam, vidros estilhaçavam, pessoas corriam desesperadas pelas ruas sem saber para onde ir. O responsável por tudo isso foi um terremoto de aproximadamente 6.0 em sua magnitude, registrado no nordeste da Venezuela. E o epicentro ficou a dezenas de quilômetros da cidade mais próxima e a vários quilômetros de profundidade. Mas o mais impressionante nem foi a magnitude, mas sim o seu alcance. As ondas sísmicas viajaram centenas de quilômetros através da crosta terrestre e foram sentidas em diversas regiões da Venezuela, mas também chegaram à Guiana. E pasmem, até moradores do norte do Brasil relataram prédios balançando e móveis vibrando. Um terremoto em outro país que foi sentido dentro do Brasil. Mas como isso é possível? Como uma força consegue viajar a uma distância tão grande? Mas a resposta começa muito antes desse terremoto. Ele começou há milhões de anos atrás, bem debaixo dos nossos pés. A Terra nunca esteve parada. Existe uma mentira que os nossos olhos contam para nós todos os dias, e essa mentira é de que o chão está imóvel, mas a realidade é completamente diferente. Neste exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, comendo uma pipoca ou fazendo alguma coisa completamente diferente, o chão continua se movimentando. É o continente inteiro onde você está se mexendo, se movendo muito lentamente, mas são apenas alguns centímetros por ano. Mas quando duas placas tectônicas ficam presas uma na outra, a energia começa a se acumular. Imagine dobrar uma régua de plástico. Você faz força e mais força ainda até que ela escapa de uma vez ou se quebra. É exatamente isso que acontece com a Terra. Só que, em vez de uma régua, estamos falando de blocos de rocha pesando trilhões de toneladas, que ficam bem abaixo dos nossos pés. E quando essa energia é finalmente liberada, nasce um terremoto. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Nem todos os terremotos são iguais. Quando a Terra decide mostrar a sua força, nós vemos terremotos de magnitude 5, que já assusta. Imagine um de 6. Não é apenas um pouco mais forte, ele libera cerca de 32 vezes mais energia. Porém, um de magnitude 7 é mais de 1000 vezes. E quando chegamos às magnitudes 8 ou 9, infelizmente estamos falando de uma força capaz de alterar o mapa das regiões inteiras. Foi exatamente isso que aconteceu em 1960, no sul do Chile. Naquele dia, a Terra registrou o maior terremoto já medido pela humanidade. E pasmem, sua magnitude era de 9.5. Imagine-se naquele ambiente agora, dá até calafrios. A energia liberada foi tão absurda que o planeta inteiro chegou a vibrar. Tsunamis atravessaram o Oceano Pacífico, alcançaram o Havaí, o Japão e até regiões a milhares de quilômetros do epicentro. Mas existe um lugar onde muitos cientistas acreditam que algo semelhante pode acontecer novamente. E dessa vez, muito perto das cidades e muito próximo de uma das cidades mais famosas do planeta.
cortando a Califórnia, existe uma enorme rachadura na crosta terrestre. Ela possui mais de 1.000 quilômetros de extensão, um pouco mais ali de 1.200 quilômetros de extensão. E seu nome, você já deve saber, a Falha de San Andreas. Foi ali que acontece o encontro entre duas gigantes, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. As duas deslizam em direções opostas, centímetro por centímetro, ano após ano, mas em alguns pontos elas simplesmente travam. Lembra do que eu falei sobre a régua? Bem, e quando isso acontece, a pressão continua aumentando, como uma mola sendo comprimida. E os cientistas sabem que essa energia não ficará presa para sempre. Um dia, ela será liberada. Este evento ganhou até um apelido. Curioso, né? Mas o nome é Big One. Ninguém sabe quando, ninguém sabe a que horas, ninguém sabe o dia. Pode acontecer amanhã, daqui a 50 anos, ou daqui a 2 séculos, ou enquanto eu estou gravando esse vídeo. Mas existe praticamente um consenso entre os geólogos. Um grande terremoto voltará a atingir aquela região. E é justamente nesse momento que surge uma teoria que divide opiniões na internet. E se o Big One acordar o Yellowstone? Bem, você já sabe, o Yellowstone, aquele gigante adormecido vulcão. Imagine o seguinte: um dos maiores terremotos da história acontece na Califórnia, e dias depois, o maior supervulcão da América começa a entrar em erupção. Seria possível? Durante anos, essa teoria circulou pela internet. Vídeos afirmam que um terremoto gigantesco poderia despertar Yellowstone. Mas será que isso faz sentido? E a resposta é: não há evidências científicas concretas de que um terremoto na Falha de San Andreas possa desencadear uma supererupção em Yellowstone, pois os dois sistemas são diferentes e funcionam de maneira completamente distintas. Por exemplo, o Yellowstone possui sua própria câmara magmática, seu próprio sistema de pressão e o seu próprio comportamento geológico. E, inclusive, pequenos terremotos acontecem frequentemente dentro do parque e fazem parte da atividade normal da região. Ou seja, mesmo que o Big One aconteça amanhã, isso não significa que o Yellowstone vai entrar em erupção. Mas e se acontecer? Bem, temos outra pergunta que seja mais interessante, talvez para você. E se acontecer no Brasil? O Brasil está realmente seguro? Bem, quando falamos em terremotos, a maioria dos brasileiros pensa imediatamente: aqui isso nunca acontece. Mas isso não é totalmente verdade. Todos os anos, centenas de tremores são registrados em território brasileiro, e a diferença é que quase todos são fracos. Mas isso acontece porque o Brasil está localizado no interior da placa sul-americana, muito distante das bordas onde as placas colidem, onde tem aquela pressão que nós falamos no início do vídeo. E é justamente nessas bordas que acontecem os terremotos mais destrutivos do planeta. Ainda bem que estamos no meio dela. Mesmo assim, quando um terremoto muito forte ocorre em países vizinhos, como aconteceu na Venezuela, as ondas sísmicas conseguem viajar por enormes distâncias, e foi por isso que moradores dos estados do norte do Brasil relataram tremores, mesmo estando fora da área do terremoto. Ou seja, o chão parecia completamente parado. Na verdade, estavam apenas transmitindo uma energia que nasceu a centenas de quilômetros dali. Então, os terremotos nos lembram de algo que muitas vezes esquecemos. Nós construímos cidades, arranha-céus, pontes, tecnologia,
mas tudo isso continua apoiado sobre uma superfície que nunca deixou de se mover. Ou seja, precisamos cada vez mais melhorar a tecnologia do nosso país e das nossas cidades, pois, a qualquer momento, podemos ser vítimas de algo. Enquanto você assistiu esse vídeo, e nesse momento agora, enquanto eu vou falar isso, as placas tectônicas continuaram deslizando silenciosamente sobre os nossos pés. Alguns milímetros, quase imperceptíveis. Foi exatamente assim que começou cada um dos maiores terremotos da história, sem barulho, sem aviso, até que um dia, simplesmente, a pressão encontra uma saída. E talvez, nesse exato momento, em algum lugar do planeta, o próximo grande terremoto já esteja sendo preparado pela própria natureza. E se esse vídeo te fez olhar para o chão de um jeito diferente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui no Zona 10, cada mistério que a gente desvenda, mostramos que a realidade pode ser muito mais impressionante do que qualquer imaginação. Foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.